Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 até o 21. Medite nessas palavras, porque essa é uma palavra dita pelo próprio Jesus Cristo, aquele que veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos garantiu a vitória através do teu sangue. A Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus Cristo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigo que está ao alcance da nossa voz, talvez nesse dia de hoje você levantou, pensou em tantas coisas, fez plano, fez projeto, mas talvez você não pensou que nesse dia chamado hoje, a palavra, ela ia cruzar o teu caminho. E hoje, pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para ali anunciar esse evangelho poderoso que tem circulado a terra. E por onde tem passado esse evangelho, onde tem passado a pregação do evangelho, tem levado uma informação vinda da parte de Deus através de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de Deus diz assim: quem crê em Jesus Cristo será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Mas todo aquele que desejar conhecer essa palavra, todo aquele que desejar conhecer Jesus Cristo, se aproxima dessa luz que é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que no conceito do homem, as obras do homem às vezes pode ser muito boa, mas Deus, ele vai padronizar a nossa vida, não é pelo conceito dos homens. Deus vai padronizar a nossa vida pelo conceito da sua palavra, traga por Deus, que nós chamamos de o evangelho. Porque às vezes muitas pessoas pensam que em si mesmo são bons, mas quando coloca no padrão da palavra, nós entendemos que a bondade que o homem pensa que tem hoje, naturalmente falando, cada dia se distancia mais dos planos originais, do plano original que Deus fez para a humanidade. E o plano que Deus fez para a humanidade é que o homem fosse criado para a glória do nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que um dia, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou Deus o homem na terra chamado Adão. Logo depois, Deus através de Adão, Deus colocou Eva. A Bíblia diz que o diabo, a serpente, enganou Adão e Eva. A partir daquele momento, o homem, sem perceber a grandeza da salvação e o perigo da condenação, o homem acabou fazendo uma aliança com Satanás, e a Bíblia fala que ali entrou o pecado na terra. A partir do momento que entrou o pecado na terra, também entrou junto com o pecado as consequências do pecado. Consequência essa que até hoje nós sofremos as consequências do pecado. Nós estamos vivendo num tempo em que o sistema ele é dominado pelo pecado. Então a palavra de Deus fala que num local onde nós não sabemos aonde foi,
de uma forma que não sabemos como foi, num tempo que nós não sabemos quando foi. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho, trazendo salvação para nós. Salvação essa que nós entendemos que pela misericórdia de Deus, quando Deus manifestou o seu poder ao mundo, Deus estava dizendo para o homem: não tente sozinho carregar a tua cruz, porque você não vai conseguir. Você com as tuas próprias forças não vai conseguir. Mas quando Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ele veio nessa terra, e a Bíblia diz que enquanto ele pregava paz, os homens lhe ofereceram com ódio, os homens lhe receberam com ódio. Enquanto ele trazia vida, os homens lhe ofereceram a morte. Mas independente da forma que o mundo recebeu, a Bíblia fala que cumpriu nele tudo aquilo que deveria ser cumprido. Jesus Cristo, ele veio, ali penduraram ele naquela cruz, o sangue dele correu naquela cruz, mas ele disse assim: ó, o que mais quero, se já está aceso o fogo que eu vim colocar nessa terra. Ele disse assim também: a semente do trigo, se cair na terra e não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, ela morre e nasce e dá muitos frutos, falando do seu propósito cumprido pelo que ele veio realizar nessa terra. A partir desse momento, a Bíblia fala que Jesus, ele alista 12 homens, nomeia-os como apóstolos, e diz para aqueles homens: portanto, ide e prega esse evangelho, aonde passa essa palavra, e alguém crê que esse evangelho é a palavra de Deus. A partir desse momento que a pessoa se aproxima da luz para conhecer mais de Jesus, a palavra mostra para este homem, a palavra mostra para essa mulher o quão pecadores nós somos, o quão miserável nós somos, o quanto distante de Deus nós estamos. Mas na medida que a palavra ela vai mostrando para você que você é apenas pó, à medida que a palavra vai mostrando para você que você é um caco entre outros cacos, à medida que a palavra vai mostrando para você que sem Deus você não é nada, à medida que a palavra vai mostrando para você que o homem sem Deus, ele caminha nas trevas, o homem sem Deus, ele caminha perdido, o homem sem Deus, ele é dominado pelo pecado, o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Mas a partir do momento que você vai na palavra, que a palavra começa a conscientizar você dessa realidade, dos olhos de Deus olhando para nós, vai gerando no teu coração um arrependimento, um reconhecimento da sua natureza pecaminosa, mas você também vai tomando conhecimento da grandeza de Deus. A partir desse momento, você descobre duas coisas. Primeiro, você descobre o valor da salvação. O valor da salvação, ele não pode ser pago com euro. O valor da salvação não pode ser pago com euro. O valor da salvação não pode ser pago com dólar. O valor da salvação não pode ser pago com a influência de um político. O valor da salvação, ele não pode ser pago por um juiz, por um advogado, mas o valor da salvação só pode ser pago pelo valor do precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, quando nós descobrimos o valor da salvação, nós começamos a perceber a nossa natureza tão distante de Deus, os nossos pés nas trevas, o nosso entendimento entenebrecido pelo pecado. Mas a palavra, a Bíblia fala que o Espírito de Deus é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O homem, ele pode ler a Bíblia de capa a capa, mas se o Espírito de Deus não mostrar para ele, ele não sabe nada. O homem, ele pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se o Espírito de Deus não levar essa palavra para o interior do teu coração, você conhece a letra, mas não conhece a mensagem. E a mensagem é essa, que Jesus Cristo, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito de Deus, ele envolve o ser de um homem, o homem descobre que é pecador. A partir do momento que o homem descobre que é pecador, a Bíblia fala que é como a luz que acende na vida desse homem, mostra para esse homem que ele é miserável sem Deus, mostra para este homem que ele está perdido sem Deus. A partir deste momento, a Bíblia diz que vai gerando um arrependimento no coração do homem. O homem começa a perceber que Deus é bom. Toda pessoa que desvaloriza Deus é porque ainda não percebeu que Deus é bom. Jesus disse: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, aquele que criou você para um plano
aquele que tem preparado o homem para um plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem, ele descobre que ele é pó, que ele é cinza, que ele é miserável, que ele está perdido. A partir deste momento começa a gerar no coração deste homem um arrependimento. A Bíblia diz, a partir do momento que o homem, ele tem no coração o arrependimento, Deus aciona o perdão. Quando o homem arrepende, Deus aciona o perdão. A Bíblia diz que os pecados desse homem são perdoados. A partir desse momento, como a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a cédula, e havendo ele riscado a cédula que de alguma maneira era contra nós, ele arriscou e cravou ela na cruz. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o único que tem poder para perdoar os teus pecados. Você pode chegar e um pastor dizer para você, você está perdoado, mas quem garante que os teus pecados foi apagado lá em cima? Você pode chegar para um ancião e o ancião dizer para você, os teus pecados estão perdoados, mas quem garante que eles foram apagados lá em cima? Você pode chegar para um padre ou para o papa e ele dizer para você, os teus pecados estão perdoados, mas quem garante que os teus pecados foram apagados lá em cima? Mas a Bíblia Sagrada, ela fala que um dia trouxeram um paralítico e colocaram diante de Jesus, e a partir daquele momento que aqueles escribas e fariseus trouxeram aquele paralítico, colocaram diante de Jesus, então Jesus, olhando para aquelas pessoas que trouxeram aquele paralítico, olhou para o paralítico e disse, Jesus disse para ele, perdoado estão os teus pecados. Aquelas pessoas esperavam que Jesus ia dizer para ele, levante e anda, mas Jesus não disse. Jesus disse para aquele paralítico, perdoado estão os teus pecados. A partir deste momento, aquelas pessoas começaram a razoar em seu coração e a dizer, quem é este que pode perdoar pecado? Quem é este que tem tal autoridade? Quem é este quem ele pensa que é? Naquele momento, a Bíblia fala que Jesus Cristo, cheio de autoridade vinda do Pai, naquele momento Jesus Cristo disse para eles, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar dos pecados da humanidade. Então Jesus olhou para o paralítico e disse para o paralítico, agora levante e anda. O paralítico foi curado, levantou e andou, e Jesus provou diante dele que aquilo que Jesus perdoou na terra está perdoado no céu. Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados, mas a humanidade tem desprezado esse Jesus. A humanidade tem deixado a salvação passar na porta, mas não deixa ela entrar pela porta da tua casa e do teu coração. Mas hoje, no dia chamado hoje, Jesus, ele está manifestando nessa terra como advogado. Hoje, Jesus está manifestando nessa terra como amor. Hoje, a palavra de Jesus que ecoa na terra é, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei hoje. Mas a Bíblia diz, chegará um dia que este Senhor virá nas nuvens. Chegará um dia, a Bíblia diz, que os mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e vão encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que esse dia está marcado na agenda de Deus, porque Deus tem um dia marcado em que com juízo e com justiça há de julgar toda a iniquidade feita na face da terra. Hoje a palavra de Jesus é amor. Hoje a palavra de Jesus é vinde a mim. Hoje ele é advogado, mas virá dia que ele virá nessa terra, já não é mais para dizer vinde a mim os que estão cansados. Virá dia que Jesus virá nessa terra, mas já não é mais para te chamar para perto dele, como foi um dia que Jesus chegou em Jerusalém. Jesus, ao descer aquela montanha em direção a Jerusalém, Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar. Então Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar você como a galinha junta os pentinhos debaixo da tua asa para te proteger, mas tu não quiseste, porque não conhecestes o tempo da tua visitação, não conheceste o tempo em que o teu rei está pisando na tua terra, não conheceste o tempo em que o teu rei está andando nas tuas ruas. Assim também é nos dias de hoje. Hoje em dia,
Hoje em dia, a palavra de Deus, ela percorre a terra de canto a canto. A palavra de Deus está nas favelas. A palavra de Deus está nos bairros sociais. A palavra de Deus está nos bairros nobres. A palavra de Deus, ela está nos bairros pobres. A palavra de Deus, ela está em todo lugar. Mas os homens têm virado as costas para Deus. Hoje, Jesus Cristo, ele tem convidado os homens para a salvação. Mas virá um dia que este mesmo Senhor já não virá mais para convidar ninguém para a salvação. Porque a Bíblia diz que naquele dia ele virá como juiz. Naquele dia não haverá perdão proposto para ninguém. Sabe por quê? Porque o perdão que Deus propõe para a sua vida através de Jesus Cristo, enquanto o teu coração bate, enquanto o teu sangue circula, enquanto você pode ouvir, enquanto você pode assimilar, enquanto você pode decidir, esse perdão que Deus oferece, ele vale para a tua vida. Mas depois que morrer, o teu destino está carimbado. A Bíblia diz: uns ressuscitarão para a salvação eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. A Bíblia diz isso, sabe por quê? Porque a Bíblia quer conscientizar você a entender que depois que morrer não existe purgatório. A Bíblia diz isso para conscientizar você que depois que morrer não tem missa de sétimo dia. A Bíblia diz isso para convencer você que hoje Jesus Cristo te oferece um perdão que não está em Buda, um perdão que não está em Maomé, um perdão que não está em Maria, um perdão que não está em Fátima. Hoje Jesus te apresenta um perdão que só está nele hoje. Porque ele disse assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Qualquer sedutor que tentar chegar diante de Deus, qualquer sedutor que tentar chegar diante do poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, qualquer pessoa que tentar chegar diante de Jeová sem passar por Jesus Cristo, está num atalho que não vai chegar até Ele. Porque qualquer pessoa, para chegar até Jesus, tem que se arrepender, e para chegar até o Pai, tem que ser com Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Eu sou a vida, não é uma vida, é a vida específica. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra, desprezada por muitos, tem circulado a terra. Muitas pessoas, quando olha a pregação da palavra, diz assim: eu não tenho tempo para isso. Outras pessoas dizem assim: sou muito novo para isso. Outros pensam que são bons demais para isso. Pessoas que pensaram assim, muitas pessoas que pensaram assim, hoje já estão na tumba fria, aguardando o dia em que Deus vai chamar os mortos. Os mortos vão ouvir a voz de Deus, e a Bíblia diz que todos se levantarão. Naquele dia vai levantar o pobre e o nobre. Naquele dia vai levantar o doutor e o analfabeto. Naquele dia vai levantar o preto e o branco. Naquele dia vai levantar aquele que ouviu e aquele que não ouviu. Naquele dia vai levantar aquele que aceitou e aquele que não aceitou. Porque Deus, ele dá ordem. Deus, ele não recebe ordem de ninguém. Naquele dia, a Bíblia diz: quando Deus chamar, os mortos ouvirão a voz de Deus. Querendo o homem ou não, querendo você ou não. Hoje você pode dizer: não tem vagar para isso, não tem tempo para isso, não quero saber disso. Mas independente de você ouvir ou não, você querer ou não, um dia a Bíblia diz que você estará prestando conta da tua vida na terra diante do Criador, querendo você ou não. Quantas pessoas, porque tem uma conta no banco organizada, pensa que é bom demais para ouvir Jesus falar: Jesus é o Rei dos Reis, você é pó e cinza. Quantas pessoas, porque está passando longe da beleza, acha que não precisa de Jesus para nada? Jesus é o Rei dos Reis, você é pó e cinza. Quantas pessoas que hoje não precisam de Deus, porque esquece que você está envelhecendo, você vai morrer, querendo ou não, um dia você vai passar para o outro lado. E eu pergunto para você: o que tens preparado para encontrar com teu Criador? O que tens preparado para encontrar com teu Criador? Hoje, o que aquele que te criou, aquele que tem o mapa do teu DNA, aquele que tem o mapa do teu ADN, aquele que sabe os teus pensamentos, aquele que pesa a intenção do teu coração, aquele que sabe tudo sobre a sua vida, aquele que sabe que mesmo dentro dessa roupa bonita você está perdido, aquele que está te chamando hoje, é o dono do céu, da terra, aquele que amou você e enviou seu Filho. Hoje
Ele está convidando você. Hoje Ele está convidando você. Hoje nós vemos pessoas pregando esse evangelho, que um dia já estiveram dominados pelo vício da bebida, um dia já estiveram dominados pelo vício das drogas, vício da prostituição, um dia já teve acorrentado pelas correntes do pecado. Mas aonde chega o evangelho, chega o poder de Deus. Chega o poder de Deus para repreender os demônios. Chega o poder de Deus para repreender os vícios. Chega o poder de Deus para repreender as doenças. Sabe por quê? Porque não é a palavra de um homem. O homem fala, mas a palavra não é dele. Não é a palavra de um pastor, de um padre, de um bispo, de um ancião. Não é a palavra de um homem. Essa palavra, ela vem carregada de poder, porque por essa palavra o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E aonde passa essa palavra, passa o poder de Deus. Não porque nós estamos falando, mas nós temos visto. Certo dia, depois de Jesus encontrar com a mulher samaritana ouve Jesus, corre para a sua cidade, fala com um monte de pessoas, se porventura aquele não seria o Cristo, então aquelas pessoas, a convite dela, vai ouvir a palavra. Depois deles ouvirem Jesus por um tempo, aí eles dizem para aquela mulher: ó mulher, agora já não é pelo que você fala, agora já é pelo que nós ouvimos, é pelo que nós vimos, porque nós já percebemos que da palavra que se fala tem poder, e assim também somos nós. Quando você chega até a palavra, você chega porque alguém te anunciou, mas quando você começa a experimentar o poder da palavra de Deus, você vai ver que é mais alto do que nós podemos imaginar, é mais profundo do que nós podemos imaginar, é mais doce do que nós podemos imaginar, mas também é mais juízo do que nós podemos imaginar. E este evangelho, Jesus disse, este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. E hoje, esse evangelho está cruzando o teu caminho. Hoje, no caminho que você está trilhando para o inferno, porque a Bíblia diz que todo homem sem Deus, ele está condenado. No caminho da condenação que você está trilhando, Jesus está cruzando o teu caminho hoje, para dizer para você: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado e oprimido pelo pecado, Jesus Cristo é o remédio certo para curar a tua alma. Continue nos ouvindo, porque certamente nós cremos que Deus está mexendo na tua vida e na tua história. Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino.